Câmara de Vereadores do município de Barracão, onde aconteceu a eleição das comissões permanentes. Após a eleição, nós falamos então com Leandro Ram sobre o motivo dele ter escolhido votar nos vereadores da situação. E ele respondeu as nossas perguntas e você acompanha agora. Mas antes disso eu quero pedir para você deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo e, claro, se desejar, comentar também. Leandro Ram, ele que foi eleito pela chapa contrária à de Jorge Santin, porém durante as articulações políticas acabou então migrando e fazendo uma parceria aí com o atual prefeito. Inclusive o seu voto estava esperado em, pelo mínimo, teoricamente, em outro cidadão, porém acabou votando então no João Carvalho, que foi eleito. O que pesou para que ocorresse essa decisão, vereador? Eu tomei uma decisão e até gerou um pouco de polêmica, algumas coisas que é normal na política, né? A expectativa de um voto, enfim, e toda a polêmica que se gerou por causa do meu voto. Mas eu quero dizer assim, inicialmente, como você colocou, eu me elegi pelo Podemos, é o partido que concorreu à eleição. Nós tivemos um candidato a prefeito, o seu Aldério Pislongo, e nós acabamos, por decisão da população de Barracão, nós acabamos perdendo a eleição e após isso nós iniciamos algumas negociações para estar ajustando a questão da presidência e dos cargos da mesa diretora e das comissões permanentes na Câmara de Vereadores. Nós fizemos alguns acordos, Marcos, inclusive, falar bem claro aqui, nós fizemos 4 acordos. Fizemos um acordo que seria alguns nomes ali, tudo acertado. Posteriormente aquele acordo foi modificado, abri mão. O primeiro acordo, o acordo principal foi de que eu seria o presidente da Câmara os 2 primeiros anos, e aí posteriormente me chamaram para uma nova reunião se eu abriria mão e seria o presidente nos últimos 2 anos. Eu concordei, até porque é questão de grupo. Posteriormente me chamaram novamente para abrir mão do segundo ano também, então eu estaria fora da presidência da Câmara nos 4 anos, e eu acabei concordando, mas aí coloquei algumas condições que eu achei que seria importante para valorizar o meu partido, o meu grupo político, que é o Podemos. Se tu analisar, nós temos essa última eleição, foi a primeira nesse sentido, de que não houve mais coligação para vereadores na proporcional. As coligações eram só na majoritária, e a proporcional então não teria coligações. Então nós Podemos, não estávamos coligados para vereador e com nenhum outro grupo. O Podemos correu uma eleição para vereador sozinho, é o que dizia a lei, né? Mas nós elegemos 2 vereadores no Podemos, e com a maior bancada, eu acho, da oposição, que seria, teoricamente, na Câmara, eu acho que o partido teria que ter sido respeitado um pouco mais. Eu defendi algumas questões de grupo e, infelizmente, não fui atendido. Infelizmente, eles, ali, numa decisão até que eu achei bastante errada, acabaram tomando a decisão de que o Podemos não iria fazer parte, inicialmente. Então aí eu fui procurado, como todos os vereadores foram procurados, inclusive a gente tem conhecimento de que um vereador chegou a fazer acordo com o vereador Cafuncho, fechou um acordo, deu a palavra, empenhou a palavra, queria votar para o vereador, um vereador da oposição. Não cumpriu, posteriormente fechou um acordo com o vereador João Carvalho, não cumpriu, e aí eles me procuraram, eu sentei com o Jorge e coloquei para o prefeito municipal e para o seu João Carvalho, que é hoje o presidente da Câmara, com o meu voto, a mesma proposta que eu tinha feito para o grupo, que era de atender as pessoas, de atender o grupo político. Eu acho que nós temos que pensar num grupo. Eu tenho que defender hoje o meu partido, que é o Podemos. E aí eu coloquei para o Jorge algumas questões nesse sentido, e eles acharam que seria viável, que poderia estar funcionando dessa forma e que nós poderíamos trabalhar 4 anos dessa forma. Eu comuniquei o presidente do meu partido, do Podemos, eu conversei com algumas pessoas da minha base eleitoral, as pessoas que me ajudaram a me eleger, mas principalmente, Marcos, eu conversei com a minha família. Eu sentei com a minha família, que eu acho que é a nossa base, a base de tudo é a família, e eu conversei com a minha família e a minha família me deu total apoio na minha decisão. Então, mas vou te dizer assim, Marcos, e para a população de Barracão, depois de tudo isso que eu já coloquei aqui, dos acordos que foram feitos e que não foram cumpridos, mas o que pesou mais na minha decisão, do meu voto, foi ver o ex-prefeito de Barracão. Isso pesou muito na minha decisão, trazer para frente ali no Paço Municipal, para frente da prefeitura, todo aquele maquinário
que algumas coisas que nós daqui a pouco nem tínhamos conhecimento que teria no município, né? E anunciar que ele estaria deixando para o atual prefeito, para o prefeito Jorge Santin, 4 milhões de reais, 4 milhões e 600 mil reais aí de recursos em caixa, né? E nós sabemos a situação que está a população do município. Quer dizer, eu acho que esse maquinário que veio para frente da prefeitura reformado, com pneu novo, com tudo ali lavadinho, bonito, e com esse recurso, a população de Barracão poderia ter sido atendida de forma diferente. Eu acho que quem andou no interior, quem fez campanha, quem visitou as propriedades, quem conversou com os empresários, quem conversou com as pessoas, sentiu isso. E isso pesou muito no resultado da eleição. Isso pesou muito. Então eu, no meu entendimento, né, as pessoas, a população, cada um julga de um jeito, mas esse é o meu entendimento. E no meu entendimento isso pesou no resultado da eleição. Eu acho que isso fez a diferença no resultado da eleição. Enquanto a população estava penando, enquanto a população estava sofrendo, enquanto nós não tínhamos estradas de qualidade, enquanto nós não tínhamos cascalhamento ao redor das propriedades, nas estrevarias, enfim, tudo isso, o município estava com as máquinas no pátio e com o dinheiro em caixa, que poderia ter sido atendida a população. E aí também, Marcos, revolta um pouco, e isso revoltou a população também. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, quando nós íamos no setor rodoviário pedir para abrir um bebedouro por causa da seca, não tinha máquina. Ou as máquinas estavam quebradas, ou não tinha máquina, e agora aparece esse parque de máquinas, inclusive, claro, é mérito do ex-prefeito, dos vereadores que correram atrás, inclusive vereadores que hoje compõem a base do Jorge, que buscaram recursos e que trouxeram tudo isso para o município, mas que deveria ter sido usado de forma diferente. Então isso pesou muito na minha decisão, porque se nós analisarmos, Marcos, tu veja bem, 4 milhões de reais, o prefeito anunciou, fez um vídeo bonito, tudo isso, para dizer para a população que ele estaria deixando, mas não falou, só um exemplo, ficou para o atual prefeito pagar e para o vindouro ainda depois deste, 3 milhões de dívida de calçamento, que foi financiado. Então, quer dizer, e aí algumas outras coisas que ficou pendente aí. Então, quer dizer, não era a realidade daquilo que estava sendo dito. E isso pesou muito para que eu tomasse a minha decisão e fechasse esse acordo com o Jorge e com o seu João Carvalho. E dentro desse acordo, vereador, então o senhor acredita que vai ter melhores condições de exercer a sua legislatura e conseguir levar até o seu eleitor o que o senhor prometeu em campanha? Realmente, Marcos, eu acho, até quero colocar aqui, a gente acompanha nas redes sociais muita conversa, muitas pessoas desinformadas e talvez despreparadas e algumas maldosas, comentando: o vereador Leandro se vendeu, o vereador Leandro não tem ética, não tem moral, e tudo isso a gente observou em algumas redes sociais aí, né? Mas essas pessoas que estão falando isso, Marcos, elas não têm conhecimento do que aconteceu. Elas não têm conhecimento dos acordos que foram feitos, inclusive alguns acordos que foram feitos, e aí se é para falar de ética e de moral, que foram feitos antes da campanha, de vereadores que estavam num grupo e que acertaram com outro grupo e que acabaram aí abandonando ou traindo o grupo lá atrás na campanha ainda, coisa que eu não fiz, porque fui leal e honesto, assumi um compromisso com o partido, assumi um compromisso com o seu Aldérico e não tem uma residência no município de Barracão, nenhuma, Marcos, que possa vir um cidadão aqui e dizer: o Leandro chegou aqui em casa e não pediu voto para prefeito ou não tentou convencer as pessoas de que seria uma administração diferente. Porque o que as pessoas nos cobravam era que iria continuar a mesma situação que estava o município. E eu fui enfático em dizer para a população que o seu Aldérico iria mudar essa realidade, que seria uma administração diferente. Infelizmente não conseguimos convencer a população. Infelizmente a população entendeu de que teria que mudar, porque na imaginação ou no pensamento das pessoas iria continuar, porque o seu Aldérico esteve lá atrás filiado ao MDB e trabalhou um período na prefeitura municipal como gerente geral, que iria continuar a mesma situação, e não foi isso que aconteceu. E não seria isso que iria acontecer. As coisas iriam mudar, mas infelizmente não aconteceu. Então eu fiz um acordo com o Jorge, com o seu João Carvalho, com os vereadores da situação, Marcos, no seguinte sentido: que a população de Barracão seja atendida. Foi o preço que eu cobrei pelo meu voto, de que as coisas aconteçam, que a população seja tratada com respeito, com dignidade, e que eu possa atender os meus eleitores, as pessoas do meu grupo, as pessoas que me ajudaram, para que eu possa atender essas pessoas. Então, quando eu fiz esse acordo, eu fiz um acordo pensando na população de Barracão, para que nós possamos, Marcos, concluir um sonho de mais de 24 anos, que é asfaltar esse trecho de Barracão até a minha comunidade.
Eu resido e moro há quase 40 anos na linha São José, distrito de São José hoje, e que tem uma situação precária. E eu assumi, o Jorge assumiu junto com os demais vereadores um compromisso de nós estar fazendo esse recapeamento asfáltico nesse calçamento, fazendo o recapeamento asfáltico lá em Siqueira Belo também, que é um ponto turístico e é essencial, e aí recuperar as estradas. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião, as máquinas já estão no interior, já estão trabalhando. Hoje, primeiro dia de trabalho do ano, já estão as máquinas no interior recuperando as estradas que estão quase intransitáveis. Então é isso, o meu preço que eu cobrei, eu quero deixar claro para a população do Barracão, foi de que seu Jorge faça uma gestão séria, ética, comprometida em atender a população do Barracão, com respeito e com dignidade. Mas o que eu quero deixar claro aqui, Marcos, para que a população entenda isso, e conversei com o presidente do partido, do meu partido, do Podemos, conversei com o seu Aldérico Slongo, que foi o meu candidato a prefeito, quem eu ajudei, quem eu apoiei e em quem eu acreditava que faria uma gestão de excelência também para o município de Barracão, entendeu como é que é? Então isso era o meu pensamento e eu acreditava nisso, mas eu conversei com eles e quero deixar claro para a população que eu permaneço filiado no Podemos, permaneço no partido, inclusive estamos aí com um projeto para reestruturar o partido, filiar pessoas, enfim, fortalecer o partido. Eu permaneço, a menos que haja um entendimento diferente da comissão provisória do partido aí no município, que entenda que daqui a pouco eu não deva permanecer, mas o meu desejo, a minha vontade é de permanecer junto, de reestruturar o partido e se preparar para uma nova eleição que teremos daqui a 4 anos. Nós temos eleição de novo e temos que estar fortalecido para essa eleição. Assim, quero dizer também, Marcos, que eu pessoalmente no meu celular eu recebi 2 mensagens de pessoas que daqui a pouco não concordaram com o meu posicionamento, que não concordaram com o que eu fiz. Mas eu tenho aqui mais de 60 mensagens, ou mais do que isso, não contei, de pessoas me parabenizando pela minha atitude e pelo meu gesto. Então, quer dizer, se eu colocar na balança hoje o apoio da minha família, o meu partido liberou o voto. Podemos orientou que o voto seria livre, tanto para o vereador Jussi, que também teve a liberdade de votar da forma que ele quis, ele não foi pressionado, ele votou, eu convidei ele para estar votando junto na chapa, ele entendeu, por uma questão que lá atrás, numa coletiva de imprensa, ele tinha dado a palavra, e aí então resolveu de manter a palavra dele, fez um gesto bonito também, mas que está junto. O partido está junto para trabalhar, buscar recursos, trazer recursos para o município. Então a gente às vezes se entristece, Marcos, de ver pessoas que não têm conhecimento das coisas, que ficam postando. Inclusive hoje eu quero conversar com um cidadão, tem um empresário aqui da nossa cidade, que colocou um áudio aí nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp, me dizer o português correto, me escrachando aí, falando um monte de bobagem. Eu quero conversar com ele hoje, vou conversar com ele e vou dar uma opção para ele. Ele vai ter uma opção de se retratar do que ele fez, do que ele falou, ou então eu vou abrir um processo contra ele por danos morais, porque eu não posso admitir que pessoas que daqui a pouco estão aí esbravejando porque não vão conseguir mais empenhar uma nota na prefeitura, porque não vão mais conseguir empenhar uma nota na Câmara de Vereadores, como faziam, esbravejando e falando um monte de bobagem, que não tem conhecimento. Eu vi uma senhora que postou, me mostraram, eu não acompanho isso porque eu não sofro com essas coisas. Eu tomei a minha decisão e estou assim, tranquilo, sereno na minha decisão, entendeu? Mas me mostraram um áudio, uma postagem no Facebook de uma senhora aí na cidade que votou por... Ela teria que, antes de falar que eu não tenho ética, que eu não tenho moral e que no dia 1º foi uma tristeza para o município, ela teria que perguntar para o vereador dela o acordo que ele fez lá atrás, ainda na campanha, quando traiu os próprios companheiros. Então eu não posso admitir que pessoas que não têm conhecimento venham tentar denigrir. O meu trabalho, a população de Barracão sabe, conhece, sempre trabalhei com seriedade, não enganei ninguém, porque antes de vir para a Câmara votar eu avisei que eu não estaria votando junto naquela chapa, eu avisei, eu não traí ninguém. A minha conversa foi muito clara. Se naquele dia que foi feita aquela coletiva de imprensa, eles tivessem chegado naquela reunião e tivessem dito: ó, Leandro, fica o fulano presidente, o ciclano presidente, e aquilo que vocês pediu, que você entende que iria beneficiar o grupo, o partido, o Podemos, nós aceitamos, nós tínhamos fechado acordo. Tu entendeu? Então a minha posição foi porque todos os acordos que foram feitos não foram cumpridos. E depois que eu dei a minha palavra, aí pro vereador João, daí não tinha mais. Aí sim, depois que eu dei a minha palavra pro vereador João, me ofereceram a presidência da Câmara, o primeiro ano, me ofereceram, enfim, me ofereceram um monte de coisa. Mas aí, como eu tenho ética, que eu dei a minha palavra, eu disse: agora infelizmente eu não posso mais voltar atrás, porque eu empenhei a minha palavra com o vereador João e vou votar pro vereador João Carvalho para presidente da Câmara.